Olá a todos, sejam bem-vindos novamente. Nós daremos sequência ao estudo de matrizes, analisando agora em mais detalhes o conceito de inversa de uma matriz. Para isso, nós partiremos do seguinte exemplo. Tome essas duas matrizes quadradas de ordem 2. Nós vamos multiplicar a matriz A pela matriz B e observar o resultado desse produto, tanto na ordem direta A vezes B, como na ordem inversa B vezes A. Lembrando que para o produto de matrizes nós temos que verificar o número de colunas da primeira matriz e o número de linhas da segunda. Nesse caso, tanto a matriz A como a matriz B são quadradas de ordem 2, portanto, esses dois produtos A vezes B e B vezes A são possíveis. Aplicando-se a definição agora de produto, que leva em conta a combinação de linhas da primeira matriz com colunas da segunda matriz, nós percebemos que neste caso o produto A vezes B é exatamente igual à identidade de ordem 2. O mesmo acontece com o produto na ordem B vezes A. Novamente, esse produto é possível porque ambas as matrizes são quadradas de ordem 2 e a matriz resultante também é uma matriz quadrada de ordem 2. E mais importante do que isso, B vezes A também é igual à identidade de ordem 2. Se A e B são então essas matrizes quadradas de ordem 2, para este exemplo, A vezes B e B vezes A, esses dois produtos são iguais e iguais, mais do que isso, à identidade de ordem 2. Nós podemos aqui fazer um paralelo com os números reais. Dado o número real x, não nulo, existirá um número também real 1 sobre x, tal que o produto de x por 1 sobre x será igual a 1. Por exemplo, para 5 número real, o número 1/5 faz esse papel, já que 5 multiplicado por 1/5 é igual a 1. Se nós considerarmos o número real menos 2/3, o número real menos 3/2 fará este papel, já que menos 2/3 multiplicado por menos 3/2 é igual a 1. A questão que surge agora é essa. Dado uma matriz, existirá a sua inversa? Ou seja, dada essa matriz, existirá uma outra matriz, tal que, quando multiplicadas, o resultado seja a identidade? Nós definiremos tal situação apenas para matrizes quadradas. Então, seja A uma matriz quadrada de ordem n. Se existir uma matriz quadrada B também de ordem n, tal que o produto A vezes B seja igual ao produto B vezes A e esses produtos sejam iguais à identidade, essa matriz B é denominada inversa da matriz A e ela será representada pelo seguinte símbolo: a matriz B é igual a A elevado a menos 1, onde esse A elevado a menos 1 representa a inversa, não uma potência. O que temos aqui é simplesmente uma definição. Como poderemos então, dado uma matriz quadrada qualquer, obtemos a sua inversa? Consideremos então essa matriz quadrada de ordem 2, com os elementos 2 e 5 na primeira linha, 1 e 3 na segunda linha, respectivamente. Nós queremos determinar se é que existe a sua inversa. E como faremos isso? A primeira questão que surge é exatamente a seguinte. Dado que a matriz A é quadrada de ordem 2, nós vamos supor que a sua inversa também é uma matriz quadrada de ordem 2, com os elementos A e B na primeira linha, C e D na segunda linha. E a questão é, teremos como determinar esses elementos A, B, C e D da inversa? Nós partimos então da própria definição. A matriz vezes a sua inversa é igual à identidade. Se a matriz A tem os elementos 2 e 5, 1 e 3 nas linhas, e a matriz inversa tem os elementos A, B e C, D nas linhas, nós temos que calcular este produto para então comparar com a matriz identidade. Mais uma vez, lembramos que o produto de matrizes é uma combinação de linhas da primeira matriz com colunas da segunda. E dessa maneira, o produto da matriz A pela sua inversa resulta na matriz também quadrada de ordem 2, com esses elementos 2A mais 5C e 2B mais 5D na primeira linha, respectivamente, A mais 3C e B mais 3D na segunda linha, respectivamente. O que nós vamos fazer agora é comparar essas matrizes elemento correspondente por elemento correspondente. Isso nos levará, primeiro, ao seguinte sistema linear envolvendo os elementos A e C da inversa, 2A mais 5C igual a 1 e A mais 3C igual a 0. Para resolver esse sistema, nós vamos utilizar o método da substituição. Partindo da segunda equação, A mais 3C é igual a 0, nos leva à condição de que A é igual a menos 3C. E agora substituímos esta expressão na primeira equação.
2A mais 5C é igual a 1, e no lugar de A nós substituiremos pela expressão menos 3C, de maneira que nós teremos a condição menos 6C mais 5C igual a 1, que nos leva à condição de que C é igual a menos 1. Se C é igual a menos 1, portanto A deve ser igual a 3. E assim nós determinamos os dois primeiros elementos da inversa da matriz. O elemento A igual a 3, o elemento C igual a menos 1. Agora voltamos nossa atenção para as equações que envolvem os elementos B e D. E nós observamos que 2B mais 5D igual a 0 e B mais 3D igual a 1. Novamente, apelamos para o método da substituição e a partir da primeira equação nós escrevemos que 2B mais 5D igual a 0, que nos leva à condição de que B é menos 5 meios vezes D. Substituímos esta condição na segunda equação, B mais 3D igual a 1, e encontramos que D é igual a 2. Consequentemente, B é igual a menos 5. E assim nós somos capazes de determinarmos a inversa dessa matriz. Ou seja, para a matriz A quadrada de ordem 2, com elementos 2 e 5 na primeira linha, 1 e 3 na segunda linha, a sua inversa tem por elementos 3 e menos 5 na primeira linha, menos 1 e 2 na segunda linha. E note que esta é a inversa tanto à esquerda como à direita, ou seja, a matriz A vezes a sua inversa é igual à inversa vezes a matriz A, e nesse caso ambos os produtos são iguais à identidade de ordem 2. Façamos o mesmo com essa matriz B, também quadrada de ordem 2, com elementos 2 e 1 na primeira linha, 4 e 2 na segunda linha. Queremos determinar, se é que existe, a inversa dessa matriz. E o procedimento é exatamente o mesmo que anteriormente. Vamos supor que a matriz B é também uma matriz quadrada de ordem 2, e a partir da hipótese de que a matriz vezes a sua inversa é igual à identidade, tentaremos determinar os elementos desta matriz inversa. Como antes, a matriz B quadrada de ordem 2 vai implicar que a inversa, se é que existe, também é uma matriz quadrada de ordem 2. Novamente, vamos supor que seus elementos são A, B na primeira linha, C e D na segunda linha, onde A, B, C e D são números reais quaisquer. A condição de existência da inversa já é conhecida. A matriz vezes a sua inversa deve ser igual à matriz identidade, no caso de ordem 2. Nunca é demais lembrar que o produto de matriz é realizado pela combinação de linhas da primeira matriz com colunas da segunda matriz. E nesse caso, o produto da matriz pela sua suposta inversa resulta nessa matriz também quadrada de ordem 2 com os seguintes elementos: 2A mais 1C e 2B mais 1D na primeira linha, 4A mais 2C e 4B mais 2D na segunda linha. E agora, como antes, nós vamos verificar a igualdade dessas duas matrizes comparando elementos correspondentes das mesmas. Comparando-se, então, os elementos correspondentes dessas matrizes, nós somos levados ao seguinte sistema linear de equações: 2A mais C igual a 1 e 4A mais 2C igual a 0. Procederemos como anteriormente. Vamos utilizar o método de substituição para tentarmos obter as soluções desse sistema. E começamos pela segunda equação: 4A mais 2C igual a 0, o que nos leva à condição de que C é igual a menos 2A. Entretanto, ao substituirmos essa condição na primeira equação, nós somos levados à seguinte condição: 2A menos 2A igual a 1, ou seja, 0 igual a 1. Claramente um absurdo. Isso significa que tal sistema linear não tem soluções reais. E como esse sistema não tem soluções reais, nós já podemos afirmar que não existe a inversa da matriz B. E observe que nós não precisamos sequer considerar o sistema linear envolvendo os elementos B e D da suposta inversa. Como já para A e C nós não temos soluções reais, essa matriz B não admite inversa. Uma propriedade importante e interessante de inversas é a que relaciona o produto de duas matrizes. Então, considere A e B matrizes quadradas, ambas de ordem n, e vamos admitir que existem as inversas de A e de B. Nós podemos, então, demonstrar que a inversa do produto A vezes B é dada pelo produto das inversas, mas na ordem contrária, ou seja, a inversa de A vezes B é a inversa de B vezes a inversa de A. Nós encerramos aqui a primeira parte desse curso. Nesta parte, nós vimos como se define uma matriz,
quais são as operações que podemos fazer com matrizes e propriedades dessas operações. Ou seja, nós tratamos da álgebra de matrizes. Nós vamos agora partir para uma nova etapa, definindo o determinante de uma matriz quadrada, bem como suas propriedades. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.